Meu nome é Mariana Perim, eu estou secretária nacional da Juventude do PV, temos aí mais um tempinho de mandato e tenho tentado fazer com que as juventudes do Brasil inteiro se encontrem e troquem informação, experiências, entre outras coisas. Hoje a gente está aqui no encontro da Juventude do PV de São Paulo e a Juventude do PV da Bahia veio, prestigiou, uma gratidão imensa tê-los aqui. E eu acho que esse é o caminho, a gente pensar sempre em intercâmbio de informações, intercâmbio cultural, intercâmbio de pessoas e lembrar que nós somos jovens diferentes num mesmo país. Então, como que a gente vai trabalhar para todos esses jovens que são tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais? Então, acho que o caminho é esse. Hoje, a gente conversou na plenária de abertura sobre a importância da juventude do Partido Verde, né? Eu acho que todas as juventudes partidárias hoje elas têm um papel fundamental para a renovação dos partidos, porque os partidos em si, sejam eles de direita ou esquerda, eles são extremamente reacionários. E se a gente não vier com essa nova leva de pessoas, com esse frescor da juventude, a gente vai continuar pensando igual e sempre pensando dentro do nosso quadrado. Então, as juventudes elas servem para mostrar um novo ponto de vista para os velhos da política, né? Para os dinossauros da política. E eu acho que lá na frente a gente também vai ser dinossauro. E a gente vai entender também a importância do papel do jovem. Porque hoje existe um desgaste enorme na política partidária, né? E na política do Brasil. As pessoas não acreditam mais em partido, não acreditam mais em pessoas, elas não acreditam mais em direita e esquerda. Então, a juventude ela vem para cumprir esse papel, para fortalecer a importância da juventude, da instituição partidária no Brasil. Porque o político, sem o seu partido, ele não é parte de algo, né? Partido já vem dessa definição, né? Partido, ser parte de algo. Então, a gente caminha ainda a passos de formiguinha para entender qual é essa renovação que precisa acontecer. Eu acho que a mesma coisa da importância da juventude partidária, depois eu falo um pouquinho sobre a juventude do PV, é a mesma importância da gente entender o parlamentarismo hoje no Brasil, porque as pessoas ainda acreditam naquela política de uma pessoa só. E a gente precisa parar um pouco de acreditar nisso, a gente precisa parar de achar que uma pessoa vai salvar a nossa pátria. E sim, um conjunto de parlamentares que podem realmente fazer a diferença num Congresso que hoje não fazem, né? Então, tem esses dois paralelos e vindo para a juventude do Partido Verde, a gente tem um programa tão bonito, um programa tão ideológico, um programa tão concreto, internacionalista, que não tem o porquê não lutar por ele. A gente ainda tem muito opostos, né? Ou vem uma juventude extremamente de esquerda, que acredita no nosso programa libertário, com as nossas bandeiras históricas, não, além da ecologia, como os direitos humanos. E também tem aquele jovem que é de extrema direita, que vem porque a gente é um partido sem corrupção, né? Que tem pouquíssimos nomes no Brasil ligados à corrupção. Então, eu acho que esses opostos eles acabam se atraindo, mas a gente não consegue ter um foco. Eu acho que o importante agora é a gente encontrar um foco dessa pluralidade dos jovens que estão no PV e pensar em como avançar. Eu acho que já teve um avanço gigantesco. As pessoas do Brasil inteiro trocam informação hoje, coisa que antes não acontecia. Hoje a gente sabe que existem juventudes partidárias nos estados, em alguns estados poucos, a gente não tem organização nenhuma, mas é só a juventude do PV que vai conseguir, por exemplo, salvar a situação dos nossos parlamentares hoje. Né? A gente vê que os nossos parlamentares nem sempre têm a cara do PV, mas o que é ter a cara do PV?
Então vale a pena para a juventude lutar pelos seus parlamentares, lutar para colocar gente, que a gente se identifique lá, para começar a fazer a diferença. A questão do investimento, eu não vou conseguir falar só do Partido Verde, eu vou ter que falar sobre tudo, né? Tramita uma lei hoje no Congresso Nacional que os deputados, eles engavetam, que a gente ter pelo menos, a primeira proposta foi 5% e está sendo negociado para virar 2% do fundo partidário voltado para a juventude. E ninguém tem interesse, né? Por quê? Porque quando a gente pensa em fundo partidário, vira uma máquina no partido, né? Os partidos políticos, eles querem eleger deputado não para levar seus ideais para frente, e sim para ter fundo partidário. Então é uma discussão muito mais profunda. Eu acho que para nós, do PV, a gente tem um investimento na Nacional que é razoável, não é um investimento maravilhoso, mas é um investimento que a gente consegue, pelo menos uma vez por ano, se encontrar, trocar experiências com pessoas do Brasil todo, e eu consigo, enquanto secretária nacional da juventude, eu tenho algumas ferramentas que conseguem me ajudar. Então a gente tem uma página no Facebook, que mesmo sendo um pouco capenga, é um meio de comunicação para todo mundo. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é um desafio. Não é só falar assim, é muito fácil a gente culpar a estrutura partidária e falar, não tem investimento na juventude, como é que a gente vai trabalhar? Mas eu vejo juventudes no Brasil, partidárias, com criatividade. Então, eu vou dar alguns exemplos. Vocês lá na Bahia, eu acho vocês extremamente criativos e conseguem aglutinar pessoas através da criatividade. Aqui em São Paulo, a gente tem estrutura zero, mas ao mesmo tempo a gente tem a facilidade de estar numa cidade, na verdade num estado que ele é extremamente cosmopolita, mesmo no interior. Então o direito de ir e vir facilita um pouco na construção da juventude partidária. A gente tem também a juventude do Rio de Janeiro, que trabalha com zero de verba e tem um bom humor enorme, conseguiu aglutinar aí também algumas pessoas que hoje são importantes na militância. E o estado do Tocantins hoje é uma referência para a gente enquanto investimento mesmo de juventude. O Partido Verde do Tocantins, ele investe na juventude, ele disponibiliza ônibus para o pessoal ir para os eventos voltados para a política pública para a juventude, desde congresso de UNE, entre outras coisas. Mas ao mesmo tempo, isso beira um pouco a política tradicional. Porque qual era o jeito de investir em juventude antes? Bancando essa juventude para ir para esses encontros e ocupar espaços dentro da sociedade civil. E será que a gente também não tem que fazer o contrário? Isso é uma reflexão minha, não partidária, mas minha. Então, o pouco investimento, eu acho que quando a juventude começar a dar resultado por si mesma, a gente vai começar a ter investimento. Isso já começou devagarzinho, né? Principalmente nas bases, nos estados. Se o secretário de juventude não levantar, desculpa usar o termo pouco acadêmico, mas se não levantar a bunda da cadeira para andar e conversar com as pessoas, é que não seja andar, mas pegar um telefone e falar com as pessoas, a gente vai continuar nesse mais do mesmo. Não adianta cobrar do partido, tem que cobrar da sua iniciativa, né? E falar, mas como é que eu vou ligar? Não tenho direito. Vai pagar gabinete, dá um jeito, né? E mais, as pessoas reclamam da falta de investimento na juventude, só que o certo é cobrar dos seus estados, porque a gente tem muito estado no Brasil em que eu recebo reclamação das juventudes e o estado recebe fundo partidário. Então, precisa, sinceramente, ter uma conversa com as executivas estaduais e pensar por que essa executiva não está investindo no seu jovem. Porque, nacionalmente falando, a executiva nacional ela faz um papel interessante, a gente tem um investimento pequeno, mas que hoje, não digo suficiente, mas a gente consegue girar através da criatividade. A gente tem material gráfico para enviar para os estados, a gente tem a conversa, né, e a troca de informações, a gente tem a nossa página no Facebook. Então, são pequenas coisas que a gente consegue devagarzinho ter resultado. Então, a gente não vai conseguir cobrar um investimento se a gente não mostrar resultado. Então, é uma via de mão dupla muito difícil,
mas que a gente tem que fazer. Então, na verdade, eu mostrei os prós e os contras, né? Para qual caminho a gente... É muito mais fácil a gente ser positivista e fazer de um limão uma limonada do que a gente pegar esse limão, espremer e falar que tá azedo. Então, são vários pontos de vista que o programa do PV permite a gente a ter essa pluralidade, né? Vejo que a gente cresceu. Não sei se em qualidade, isso é uma coisa que só o tempo e a urna vai nos dizer. E digo a urna não por resultado eleitoral, mas por quem a gente está colocando nas câmaras dos vereadores, por quem a gente está colocando no Congresso Nacional. Então eu acho que 2016 veio para mostrar que a gente teve número. A gente conseguiu eleger mais ou menos 20 prefeitos jovens e uma média de quase 90 vereadores jovens no Brasil. Então, resultado eleitoral a gente teve. Agora, enquanto juventude, eu vejo sim um crescimento. Eu vejo que nos primeiros encontros nacionais a gente tinha 5 pessoas. Depois a gente teve 10 pessoas. Depois a gente teve 15 pessoas. Sempre a Nacional tinha que ir bancar a passagem de todo mundo, dos secretários estaduais, senão eles não participavam. E aí eu vi um encontro nacional o ano passado com 80 pessoas, gente que veio, que se matou, que economizou, que comprou passagem do bolso, vocês mesmos, vocês conseguiram se auto-investir, né, e ir para o encontro. A gente viu o pessoal de São Paulo indo de carro, o pessoal do Espírito Santo alugando van, o pessoal do Tocantins indo de ônibus. Então, quando a gente vê um resultado desse, mesmo tendo ausência de alguns estados, que eu ainda pego no pé, eu acho que houve um crescimento qualitativo. Não só quantitativo, porque a gente pensa, no encontro vamos comparar com outras juventudes, o encontro da UJS, né, que é a juventude do PCdoB. A galera vai e tal, tem mais de 1000 pessoas, mas será que é isso que a gente quer? Porque assim, no encontro da UJS, eu tenho muitos amigos em todos os partidos. Tenho amigos no PCdoB, tenho amigos no PT, tenho amigos no PSDB, tenho amigos em todos os partidos, até no PSC eu tenho amigos. Mas eu fico pensando, o PCdoB faz um encontro com 1000 pessoas, mas tem quantos deputados? Mas ao mesmo tempo a gente tem mais deputado que o PCdoB, mas qual é a votação dos nossos deputados? Então eu acabo filosofando um pouco com todas essas questões, porque são coisas para a gente refletir. E é até um pouco prolixo tudo isso, mas é para a gente refletir. Eu acho sim que houve um crescimento mais qualitativo do que quantitativo. E espero que em 2018 a gente consiga eleger alguns deputados jovens pelo Brasil. Porque se a gente não eleger deputado federal jovem que acredite nas nossas bandeiras, eu acho que o PV está fadado a virar um partido mais do mesmo, que não é o nosso programa. Né? O nosso programa não é mais do mesmo, a gente não é mais do mesmo. Eu acho que até a figura do nosso presidente nacional, que é o Pena, que é um cara que é artista, barbudo, cabeludo, e que ao mesmo tempo ele tem pensamentos super progressistas, mas hoje está um pouco decepcionado com a filosofia comunista que a gente brinca. Então, eu vejo tudo isso de uma forma muito positiva, eu não vejo de uma forma negativa não, mas eu acho que 2018 tem que vir para provar que eu acredito nesse sonho. Então tem que vir para a gente eleger gente, tem que eleger pessoa nossa, tem que eleger gente que acredita na gente, gente que acredita nos direitos humanos, gente que acredita na natureza. Porque hoje a nossa bancada vota pela natureza, isso eu não posso negar. A nossa bancada defende o meio ambiente, mas a nossa bancada ainda tem uma dificuldade de defender pessoas, defender o ser humano. Então, é isso que eu gostaria que a gente tivesse uma bancada mais plural para poder votar por nós, para poder votar pelo jovem do PV. O nosso plano para 2017 e 2018 é 2017, a missão dos secretários estaduais é mapear quem são os jovens que podem ajudar a nossa chapa local. Então, porque se a gente não tiver deputado federal, o partido vai acabar. Né? Infelizmente foi aprovada uma reforma, felizmente, mas infelizmente porque foi de uma forma muito reacionária, a gente aprovou uma reforma eleitoral que faz com que o partido talvez seja fadado ao fim.
Nós somos internacionalistas, somos um partido internacional, então a gente não entra na cláusula de barreira, mas ao mesmo tempo a gente precisa de deputado. Então a missão é literalmente eleitoral. A gente precisa que os estados se organizem e tracem metas para os nossos candidatos jovens. E esses candidatos têm que fazer a diferença, né? E isso não é um papel só nosso. Qual é o subsídio que a gente vai dar para isso? A gente tem a nossa Fundação Herbert Daniel, a fundação está à disposição para a gente fazer cursos, fornecer formação para os estados, mas precisa ter boa vontade dos secretários estaduais também. Então a meta é essa, a meta é eleger gente, a gente precisa eleger uma boa bancada de federais para que o partido não acabe, e não acabe não só no papel, mas não acabe ideologicamente. Então essa é a missão. Fora isso, todos os estados têm que fazer os seus encontros estaduais, mesmo sem estrutura. Eu acho que todo mundo pode se reunir numa padaria, numa sala, numa praça, não importa onde. Eu gostaria muito que os secretários tivessem essa iniciativa de falar, vamos nos reunir, não importa onde. Porque em qualquer buraco, uma reunião de pessoas vira um ato político. Então, eu espero que todo mundo tenha essa iniciativa e que eu consiga, pelo menos, estar em muitos desses eventos para conhecer essas pessoas. O ano passado eu tive uma experiência de ir para o Rio Grande do Norte, conhecer a juventude do Rio Grande do Norte. Apesar, eu adoro o Renan, que é o secretário estadual do estado, nós somos muito parecidos, mas a juventude do estado em si tem alguns ideais um pouco diferentes dos meus. Mas mesmo assim foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive, assim, visitar o Rio Grande do Norte, as pessoas do Rio Grande do Norte, de uma ponta a outra. Em Natal eu consegui conhecer muita gente legal, então é mais ou menos isso, assim, eu acho que a meta é o secretário entender que ele precisa muito mais da sua criatividade do que da nacional, se organizar onde quer que seja, sem dinheiro, com dinheiro. Hoje vocês vieram para o encontro estadual aqui de São Paulo e a gente saiu fazendo uma vaquinha entre todo mundo para poder comprar o café da tarde da galera. E então, às vezes o caminho é esse, e eu gostaria muito de que a nossa meta seja atingida, que a gente consiga eleger bastante gente legal, mas que todo mundo também entenda um pouco da... Existe uma frase que a minha mãe falava pra mim, que ela ficava brava quando eu era mais jovem, né, mais adolescente. Ela falou assim, que quem não se banca não se estabelece. E aí, esse não se bancar, não digo financeiramente, mas eu digo politicamente. Se o jovem não se bancar politicamente, ele não vai se estabelecer. Então a gente precisa dessa proatividade, dessa liderança local, para que a gente consiga ter um resultado maravilhoso em 2018. É isso. Eu acho que o resultado é não deixar o partido acabar no Congresso e acabar ideologicamente. Eu queria começar falando da Bahia, né? Que eu acho que todo macumbeiro tem vontade de ser baiano, sabe? E aí fica na entrelinha o que eu tô falando. E como o Gilberto Gil sempre fala que toda menina baiana tem um jeito que Deus dá, acho que a gente queria ser meio baiana, sabe? E a juventude da Bahia sempre teve algo de diferente, né? Sempre. Desde o comecinho, lá atrás, quando a gente começou a pensar em juventude do Partido Verde, o PV da Bahia sempre vinha com uma nova ideia. Não importa quem tivesse à frente, era sempre uma grande novidade. Então, o recado que eu tenho para dar para todo mundo do Brasil é ser um pouco baiano. Ser um pouco baiano, um pouco carioca, um pouco do tocantinense, não sei nem se é isso, mas que são as juventudes que eu sempre uso como referência, e pedir para vocês acreditarem mais no programa do PV. Se você está no PV porque alguém te colocou no PV e você não acredita dos nossos 12 valores, se você não acredita em 10 dos nossos valores, você está no partido errado. Então, e tem muita gente que só fica no PV por causa dos 12 valores e não sai por causa deles. E teria 1000 motivos para sair, mas não sai. Então, o recado que eu tenho é esse. Fique conosco porque você é o Partido Verde, não porque você está no Partido Verde.
e acredite nas nossas bandeiras, que só assim, se você não acreditar nas bandeiras do Partido Verde, você não vai conseguir fazer a juventude, seja na sua cidade, no seu estado ou no país, crescer. É isso, é isso. Eu acho que eu ainda acredito nessa sementinha. É o recado que eu tenho para dar para todo mundo. Seja sonhador, sempre. E é isso.